Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, rapaziada, dia 23 de setembro. Certo? Dia 23 de setembro. Tomara que vocês tenham aí um ótimo dia, já emendando aí no final de semana, né? Começando aí aquele momento de descanso nosso e tudo mais. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tá? Mando um salve lá pro John, que a gente troca aquela resenha. E deixo aqui o meu abraço a todos, tá? Todos os corintianos e corintianas que acompanham o canal John do Timão. Um salve, tamo junto, rapaziada. Vamos para a primeira novidade do dia. O Corinthians divulgou aí as informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Goianiense. Quarta-feira que vem, dia 28 de setembro, certo? É o retorno do Corinthians aí ao Campeonato Brasileiro. Tá? Depois aí das últimas rodadas, da classificação na Copa do Brasil, certo? O Corinthians volta aí a ter compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Informações importantes. Para quem tem mais de 60 pontos, vai abrir agora 1 da tarde. Às 3 da tarde, para quem tem mais de 40 pontos. Para quem tem mais de 20 pontos, abre às 5 horas da tarde. Amanhã, 11 horas da manhã, abrem para todos os fiéis torcedores, tá? Para a torcida em geral, abre no dia 26, 3 horas da tarde, pelo site ingressoscorinthians.com.br. O preço, eu acho que tá na média, tá, das últimas partidas do Corinthians pelo Brasileirão, com bastante desconto, tá, para fiel torcedor. Até quase 70%, tá? Para quem é fiel torcedor, tá num preço bacana. Tá num preço bacana. O ingresso que eu pagava 75, para mim agora vai estar R$60, tá? Que é a leste inferior central. O preço para quem não é fiel torcedor mantém R$150, mas com desconto para o fiel torcedor tá um preço bem bacana, viu? Vale a pena mesmo. Quero saber quem vai para o jogo de quarta-feira, tá? Eu pretendo ir, vou tentar entrar aí às 5 da tarde, né? Eu acho que eu tô com 21, 22 pontos. Tentar comprar, tá? Meu ingresso aí para comparecer no jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí, tá? A nossa equipe retornou aos treinamentos, depois aí de 3 dias de folga, segunda, terça e quarta, tá? Ontem, na quinta-feira, retornou aí aos treinamentos, tá? Já pensando nessa partida contra o Atlético Goianiense dia 28, pela 28ª rodada do Brasileirão. E aí o nosso auxiliar técnico, tá? O Felipe Almeida, auxiliar aí do Vitor Pereira, falou o seguinte: não é normal termos um período tão grande de pausa nesse campeonato. Então, entendemos que era importante dar 3 dias para os jogadores descansarem. Além da fadiga física, a questão mental é importante. Acho que foi bom para eles recuperarem energias para que no último terço do campeonato estarem na força máxima. Concordo plenamente. Primeiro, a questão física, obviamente, 3 dias de folga, dá aquele descanso, tá? Para os jogadores aí com a idade elevada. Pô, John, mas se ia dar o descanso, por que não colocou os jogadores titulares na última partida? Por que não foi com força total contra o América? Cara, infelizmente, se colocasse, tinha um risco de lesionar Renato Augusto, Gil, Balbuena, Fábio Santos, tal. Entendeu? Esse é o problema do nosso elenco. O Fagner. Esse é o problema. Mesmo poupando, eles precisam dessa folga, desse descanso, tá? Para vocês entenderem a falta que faz uma pré-temporada, um elenco mais jovem, equilibrado, tá? E aí o Felipe completou. Agora temos 6 dias até o jogo contra o Atlético Goianiense, tendo aquilo que gostaríamos de ter mais vezes, semanas livres. Essencialmente, vamos tentar corrigir coisas que não bastam só com imagens. Nada como trabalho de campo, é isso que vamos fazer. Corrigir coisas, voltar a melhorar alguns aspectos que fomos perdendo. Cara, basicamente é isso, tá? Temos aí uma semana de trabalho com esses atletas. John, Maicon, Júnior Moraes, Rafael Ramos, e a situação deles? Não atualizaram, tá? Nossa assessoria aí não atualizou, não tivemos aí novas informações. Tivemos até uma foto,
tá? Do Rafael Ramos na câmera hiperbárica, tá? Que é um processo aí que ajuda os atletas na recuperação de problemas musculares, tá? Então, o Rafael Ramos, segunda, terça, quarta, quinta, hoje, todos os dias no CT, assim como o Maicon, assim como o Júnior Moraes, tá? Eles seguem aí se recuperando de lesões, tá? Mas não temos atualizações. Não temos, foram liberados, não, seguem tratamento. Não sabemos, tá? Não sabemos. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Ramiro, tá? Volante aí do Corinthians, tem contrato até o fim do ano. Ele deu uma entrevista pro pessoal do Globo Esporte, tá? Deu uma entrevista aí, e aí o pessoal perguntando, pô, e qual que é o futuro do Ramiro? Como que fica a situação do Ramiro? Continua no Corinthians? Vai sair? Vai renovar? Não vai, tá? E aí o Ramiro comentou um pouquinho. Não descarto a renovação, mas até agora nada foi conversado, tá? E aí perguntaram também sobre a situação dele no Al-Waz, tá? Que era o time que ele jogava lá nos Emirados Árabes. Ele comentou o seguinte: a grande realidade é que voltei de lá faltando 6 meses para encerrar o contrato aqui. Naquele momento, para continuar lá, o clube teria que fazer a compra, aportar o valor financeiro. Ficando 6 meses livre, seria difícil um clube pagar, sendo que eu poderia ser comprado de graça em 6 meses. A não ser se eu tivesse tido um resultado esportivo extraordinário. Mas não foi o que aconteceu, a gente não conseguiu ganhar nada. Então a situação é, o clube não ia pagar para o Corinthians em junho agora, para contratar o Ramiro, sabendo que em dezembro ele fica livre no mercado, tá? Fica livre no mercado. Pô, John, não existe a possibilidade do Corinthians renovar com o Ramiro? Possibilidade existe, mas para mim seria um tiro no pé. Seria um tiro no pé, uma burrice sem tamanho, tá? Para mim seria um erro enorme, 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 enorme. Para mim é um jogador caro e um jogador que até nesse retorno, nos primeiros jogos, quando ele entrou no segundo tempo, foi ok. Deu conta do recado, até no jogo contra o Fluminense, né, na Copa do Brasil, ele tá no lance do gol, né, do Roger, que ele vai meio que pra completar e a bola bate na trave e entra e tal, ok. Quando colocou ele de titular, a gente viu o porquê que a gente pedia a saída dele. Sem condições, cara. Sem condições de jogar com a camisa do Corinthians, tá? Sem condições de jogar com a camisa do Corinthians. Qual que foi o jogo na Arena? Acho que foi contra o Internacional que ele entrou como titular, não foi? Ou ele entrou no lugar de alguém já no começo do jogo, não lembro. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, é difícil de ver o Ramiro jogar. E aí, por fim, ele completou. Na minha função, do meio para trás, joguei muito de volante lá nos Emirados Árabes, acabei não fazendo muitos gols. Então essa compra acabou não acontecendo. Voltei para o Corinthians, procurando encerrar o meu contrato, me dedicando da melhor maneira possível, de forma digna. Temos a final da Copa do Brasil agora, então quem sabe não sair com o título. Não há nada mais gratificante. Então é isso, rapaziada. Ele tem contrato aí até o fim do ano. Tá? Pode continuar, vai continuar, né, no nosso elenco até o fim da temporada, mas depois disso acho que o Corinthians não busca ele para renovação, deve ficar aí de graça no mercado, tá? De graça no mercado. Cara, vocês já sabem minha opinião, por mim o Ramiro sai do Corinthians. O ideal seria conseguir uma venda do atleta, mas quem vai querer fazer uma proposta pelo Ramiro agora? Na janela do meio do ano, sabendo que ele fica de graça em dezembro. Não vai. Aí pega o cara de graça em dezembro, acabou. Acabou. Tá? O investimento que o Corinthians fez não deu em nada. Tá? Mais uma vez, não deu em nada. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, o Duílio, tá? Compareceu aí na Rádio Craque Neto essa semana, tá? Deu uma entrevista, falou bastante aí sobre o mandato dele, a situação dele como presidente e tudo mais. E aí questionaram um pouco sobre a possibilidade de aumentarem o mandato do presidente do Corinthians de 3 para 4 anos, tá? Primeiro ponto, o Duílio respondeu ao Mário Gobi, que é um cara de oposição hoje do Duílio, era um aliado, era da sequência da chapa do Andrés, Roberto de Andrade, Mário Gobi, rodando, voltou o Andrés e agora o Duílio, tá? Sendo que o Duílio fez parte de gestões do Roberto, do Mário, tá? Tudo farinha do mesmo saco.
E aí o Mário Gobi, simplesmente, na última eleição, virou oposição do Duílio. Virou oposição do Duílio, tá? Ele viu que ele não seria o sucessor do Andrés, aí ele virou oposição. Enfim, toda essa maracutaia. O Mário Gobi está revoltado, obviamente, com o Duílio. Tudo que o Duílio faz está errado pro Mário, tá? O Duílio não é nenhum santo, mas o Mário Gobi muito menos, tá? É isso que eu falo. Era amiguinho, 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 mesma gestão, um presidente, outro diretor, outro gerente de futebol, tal, tal, tal. Na hora que entra em conflito um com o outro, ponto. Aí o outro não presta mais. O cara que era o seu gerente, que era o seu diretor de futebol, não presta pra mais nada, é o pior cara do mundo e tudo mais. Por isso que eu não boto a mão no fogo por ninguém, tá? Por ninguém da diretoria. Ninguém, ninguém, ninguém. O Duílio respondeu, tá? Ele falou, ó, tudo que for feito será feito de uma forma democrática. Não estou envolvido em situações políticas aí do clube. Quem tem que fazer isso é o Conselho Deliberativo. E aí o André Negrão, tá? Também da diretoria aí do Corinthians, presidente da comissão, colocou no texto que, se for aumentado o tempo de mandato de 3 para 4 anos, isso só passa a valer a partir da próxima gestão, de janeiro de 2024 a dezembro de 2027. Tá? Então assim, vou tentar num próximo vídeo trazer o que realmente está acontecendo sobre essa parte do Conselho Deliberativo para explicar, mas o Duílio meio que explicou, falou, ó, o Gobi deu um showzinho dizendo que não era democrático, que eu queria mudar o estatuto, que eu era mentiroso, tá? E aí ele começou a atacar também o Mário Gobi. Falou, ó, o Mário Gobi chegou em 2002, 2003, ganhou um cargo do Alib e tudo. Resumindo, rapaziada, problema interno dos dois, picuinha dos dois, tá? E aí quem é o prejudicado nisso tudo? Isso daqui, ó. Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu, você, o torcedor. Nós somos os prejudicados. Porque eles continuam ganhando dinheiro tranquilamente, tá? Não muda nada pra eles. Nada, nada, nada. Quero saber a opinião de vocês. E aí, ainda nessa entrevista do Neto, tá? Ainda nessa entrevista para o Neto, né? Do caso, o Duílio dando uma entrevista pro Neto. Ele falou sobre o Yuri Alberto. Lógico que há uma intenção nossa em comprar, mas depende muito do momento. O Zenit comprou ele no início deste ano por 25 milhões de euros e acabou usando muito pouco por conta da guerra, mas existe a nossa vontade e o Zenit sabe disso. Em relação ao Yuri, eu gostava e gosto muito dele, acho que ele tem a cara do Corinthians, treina muito, joga muita bola, corre o jogo todo e tem muita qualidade. Ele ajuda na marcação, ajuda na recomposição e faz gol, estamos muito contentes. Para mim, muito positivo isso do Duílio. Já existe a possibilidade do Corinthians contratar o Yuri Alberto em definitivo, mas tem a negociação com o Zenit. Tá, o Zenit já está ciente do desejo do Corinthians de contratar o Yuri, tá? Isso é importante também. E aí volta naquilo. Pô, mas e o Mantuan e o Ivan? Aí o Duílio respondeu. Em relação ao Mantuan e o Ivan, foram negócios que fizemos com o Zenit, troca de empréstimo somente. Os dois podem ser comprados pelo Zenit, como podem voltar ao Corinthians. Depende um pouco da vontade do atleta, do Zenit e, é claro, do Corinthians aceitar a proposta. Mas existe sim uma vontade e a gente vem pensando algumas alternativas para, no início do ano, a gente conversar com o Zenit e ver essas possibilidades. Então, assim, foram negócios independentes. O empréstimo do Mantuan não tem a ver com o empréstimo do Ivan, que não tem a ver com o empréstimo do Yuri. Tá? Foi uma troca de favores, mas um negócio não influencia no outro. O Corinthians pode contratar o Yuri, paga e contrata o Yuri, e pode ter de volta o Ivan e o Mantuan. Como pode ter de volta só o Mantuan, ou só o Ivan, ou nenhum dos dois, tá? São negociações independentes. São empréstimos, se o Zenit quiser fulano, ciclano ou beltrano, vai negociar com o Corinthians, tá? O Duílio também comentou sobre o Balbuena. Ele falou, ó, o Balbuena chegou há 2 meses, tá? Ainda é muito cedo pra gente falar. Existe a possibilidade que ele fique em definitivo, mas não é a hora ainda, tá? Não é a hora. Ele falou, ó, ele chegou faz 2 meses, tem contrato até o meio do ano que vem, tá? Por conta dessa sanção da FIFA. E aí, mais pra frente a gente vai ver como vai estar a situação da Rússia lá na frente, tá? E ele falou, ó, é parecido com a questão do Maicon. O problema é,
O Maicon, o contrato dele é só até o fim do ano. O Balbuena e o Yuri é até o meio do ano que vem. Tá? Então, assim, chegando em março, abril do ano que vem, a gente começa a negociar com Balbuena e Yuri. O Maicon, a gente negocia já agora no fim da temporada, em novembro. Tá? Pensando que a gente tá indo pra reta... Já estamos, né, na reta final de setembro, a questão do Maicon tá assim, ó. Em cima da hora. Tá? Mas o Duílio não deu muitas pistas aí sobre a questão do Maicon e sobre o Balbuena. Ele falou, ó, quando chegar a hora a gente vai conversar, tá, com o time, com o atleta e entender a situação também do nosso elenco. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Para mim, muito positivo. O desejo do Corinthians contar com o Yuri, mesmo eu sabendo que é difícil. Que é um jogador caro, tá? O Zenit não vai acertar qualquer proposta. E o principal, vai querer ficar com os jogadores, com o Ivan e com o Mantuan, mesmo sendo negociações independentes, tá? Eles vão colocar isso na mesa. Pô, não tem como. Não tem como. Eles vão colocar esses jogadores na mesa e vão pedir ainda um valor pro Corinthians. É o que eu tô imaginando de negociação para o Yuri Alberto. Balbuena a gente tem que aguardar, tá? Não tem como a gente pisar no acelerador. E o Maicon, tá? Vamos aguardar a final da Copa do Brasil. Eu acho que essa final aí vai ser um divisor de águas pro Corinthians pro planejamento da próxima temporada, rapaziada. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, saiu uma notícia aí do Jorge Nicola, falando sobre o Jorge Jesus, que é o seguinte: o técnico português estaria infeliz na Turquia. Ele tá aí no Fenerbahçe, né, da Turquia, contratou o William Arão, Gustavo Henrique, não sei quem, e aí ele estaria infeliz na Turquia. Acabou de chegar lá. Acabou de chegar. Lembra que ele viveu em indecisão? Ele tinha o contrato qualquer, com o Benfica, né? Aí ele falou, não vou pegar nenhum clube agora, porque se eu pegar o clube, eu paro de receber 2 milhões de euros do Benfica por mês. Por mês. Aí ele falou, não quero assumir nenhum clube agora. Quando acabar o meu contrato com o Benfica, que seria no meio do ano, o fim da temporada europeia, eu vou e assumo outro clube. Foi e assumiu o Fenerbahçe. No meio do ano. Junho, julho. Agora em setembro ele já tá infeliz lá. Não fez um bom trabalho no Benfica. Tá infeliz na Turquia. E aí a situação é a seguinte. Existe a possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro. Sim. Os interessados. Galo. Tá? O Galo tá monitorando a situação aí do Jorge Jesus. E aí colocaram o Corinthians. Corinthians estaria de olho na situação do Jorge Jesus. Por quê? Por conta da indefinição do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira for ficar, acabou. Encerra assuntos de técnicos. Se ele não for, aí vira aquela loucura. Todo dia é um nome pipocando no Corinthians. Tá? Todo dia. E aí, até por conta dessa indefinição do Vitor Pereira, existem essas suposições de que o Corinthians estaria de olho na situação do Jorge Jesus. Tá? Muito me impressiona também o Galo já estar monitorando a situação. Não tem o Cuca lá? O Cuca vai sair do Galo de novo no fim do ano? Vai sair de novo? A esperar o técnico ser demitido para ser contratado de volta? Enfim, tá? Mas a situação é a seguinte, a informação é a seguinte, que o Jorge Jesus estaria infeliz no futebol turco e que gostaria de retornar ao futebol brasileiro, tá? Existe essa possibilidade. O principal empecilho é a multa rescisória dele no Fenerbahçe. 4 milhões de euros, algo em torno aí de 20 milhões de reais. O Fenerbahçe poderia negociar, tá? Reduzir um pouco essa multa, mas reduzir para quanto? 15? 18? Não sei. Ainda é um valor elevado. Se o Jorge Jesus quiser pagar a multa e ficar livre, bacana. Aí dá para negociar. Caso o Vitor Pereira não continue, tá? Isso é tudo caso o Vitor Pereira não continue. Aí o Corinthians pode negociar com o Jorge Jesus. Mas, por enquanto, a gente aguarda aí uma decisão do VP. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!